Sejam todos bem-vindos à série de entrevistas do Alfabetização Diária. Eu sou o Jairo. Eu sou o Júnior. Do Alfabetização Diária. Hoje nós trouxemos aqui a Gilcene Fraga de Oliveira. É isso? Isso. Ela é professora de coral, formada em música, é esposa de um grande amigo nosso, que é músico também, é uma família de artistas, na verdade, né? Lá em casa a gente vive de música. Então, Gilcene, se apresenta aí pro pessoal, fala qual que é o seu trabalho, seus projetos, Ok. e daí a gente vai conversando. Então, realmente eu trabalho com coral, eu trabalho com coro infantil, mas também trabalho com musicalização infantil. Então, na escola, né, eu trabalho com a disciplina de musicalização. E trabalho com coro infantil em projetos particulares e em um projeto também muito especial para mim, que é um canto em cada canto, que é um projeto que já funciona há 18 anos aqui em Londrina, e a gente leva a musicalização através da voz, através de coral, nas escolas da rede municipal. Sim, eu conheci recentemente esse projeto, conversando com a Gilcene. É impressionante, assim, 18 anos, né, de projeto, já tem um monte de crianças formadas, né, que são músicos, viraram músicos, né? Tem algumas crianças que passaram pelo projeto, despertaram interesse pela música e se encaminharam profissionalmente, né? Mas, assim, na verdade, o projeto, ele é um despertar, né? Uma musicalização mesmo, através da voz. Sim, é impressionante mesmo. E, Gilcene, no seu ponto de vista, como que a música, a musicalização, essa iniciação no universo musical ajuda na educação infantil, ajuda na alfabetização das crianças? O que você vê, assim, que dá para... Qual a importância, né, da música? Então, a música, ela já é bem discutida sobre os benefícios, né? Agora a gente vai falar especificamente, assim, nessa faixa etária, educação infantil. Bom, é a época que a criança está num boom, né, de crescimento, amadurecimento, conexões, né, muitas conexões ali neurais, então é importante a música, a aculturação musical, mas é importante também saber fazer isso, porque música tá aí, né? Você entra numa loja de sapato, a música não para de tocar. Você entra no restaurante, a música sem parar. Será que isso traz benefício? Qual é realmente o benefício da música? Em que sentido, né? Então eu vou colocar aqui realmente a palavra musicalização, tá? Esse é o benefício. A música em si tem benefício, sim. Às vezes emocionais, calmantes, se você souber escolher a música certa, né? Ou ela pode agitar também, sim, né? Mas a musicalização para essa faixa etária, ela é muito importante, porque musicalizar é você desenvolver as habilidades que uma pessoa tem em relação à música. Então, é você desenvolver as questões rítmicas, desenvolver o ouvido, a percepção, a escuta. E para isso você precisa desenvolver concentração, foco, né? Direcionar a escuta para aquilo. E aí a musicalização também traz o quê? Todos esses aspectos, ou seja, da música, os parâmetros, a altura, que é um som grave ou agudo, né? Que isso é importante a criança perceber, até para a própria voz, né? A criança saber utilizar isso. Os outros parâmetros de duração, que daí já entra uma questão de metro, de contagem, já entra uma coisa mais matemática, né? Então já falamos do ritmo, duração, que está dentro do ritmo, altura, timbres. Então a criança perceber diferenças de sons, de onde vem, que tipo de som é esse, né? É áspero, é suave, é metálico, é produzido por o quê? Isso tudo traz um benefício muito grande, porque ela está treinando a escuta. E depois na alfabetização, o que mais que ela vai precisar? Um dos principais fatores é a escuta, né? Então na musicalização a gente trabalha com a escuta, com a percepção, depois com a reprodução, com a criação, que é um aspecto importantíssimo se trabalhar na música, que é a criação. Então é dar acesso à música como linguagem.
não só como uma arte distante, mas como algo que a criança pode se apropriar, se expressar através da música, né? E perceber a expressão do outro também através da música. Assim, palavras gerais, é isso, a musicalização, né? Tem aí no processo de alfabetização, bem no início, quando a gente está formando a criança, preparando a criança para chegar em atividades explícitas mesmo de alfabetização, um dos grandes desafios, assim, e que se for bem feito, a criança tem melhor desempenho, na consciência fonológica. E tem exercícios de atenção auditiva mesmo. Isso. Né? Para a criança conseguir perceber diferenças de sons, para daí ela perceber diferenças de fonemas, né? E aí conseguir ter um bom desempenho. E você já trabalhou com isso? Já fez algum exercício? Ou no processo ali de musicalização tem coisas que... Tem. Coisas práticas, assim, que você pode falar, dá para fazer assim. Sim. Que melhora essa atenção auditiva, né? Essa percepção, né? Como que você fala? O que dá pra... A gente trabalha com esse desenvolvimento da escuta, né? De uma escuta ativa. Porque, na verdade, como eu falei, sempre tem música, e a música acabou ficando de uma forma que a nossa escuta, ela ficou passiva. Você está tão acostumado a sempre ouvir algo que você já não dá atenção àquilo. Infelizmente, não é um benefício da música. A música jogada de qualquer forma. Então, agora você precisa treinar o ouvir. É uma percepção, uma escuta ativa. Eu vou parar para prestar atenção. Então, às vezes você vai pôr uma canção ou vai pôr uma música instrumental e você, lógico, você tem que saber escolher, né? A gente pode depois ver dicas sobre isso. Mas você vai dizer, olha, vamos prestar atenção? Eu acho que vai ter um instrumento tocando no meio que vai fazer, eu acho que um tum-tum. Exemplo, uma criança pequena, né? Então você coloca uma música que depois tem um tambor que está fazendo o ritmo. Eu vi, é mesmo. Fez um tum-tum-tum ali no meio, depois fazia tum-tum-tum-tum-tum. A criança vai se expressar porque ela percebeu, né? Ou você pode colocar algumas atividades ou contar uma história e no meio fazer um som e depois perguntar, você ouviu algum som diferente? Aí a criança vai direcionar, ela já direcionou e vai lhe responder, né? Ou fazer exercícios, eu brinco muito de tocar. Depois que você toca, apresentou um timbre, apresentou um instrumento, você pode ocultar aquilo agora. Então, você pode esconder todo aquele material e tocar uma sequência ou um instrumento e ela vai dizer o quê que você tocou. Então, ou você pode fazer escondido, pode usar o próprio corpo, às vezes a pessoa não tem algo. Então, você vai bater uma palma, você vai bater um pé, né? Você vai fazer um tch-tch. O que eu fiz? O que você escutou? Qual foi a ordem? Então, são coisinhas simples que dá pra gente trabalhar, assim, essa escuta ativa, né? Muito interessante. Até dá pra fazer sequência, né? Pra trabalhar memória de curto prazo, você faz uma sequência, né, de sons e pede pra criança repetir, né? Enfim, é muito interessante mesmo. Uma coisa que eu percebo, assim, no geral, assim, né? Vamos generalizando mesmo, assim. Às vezes uma banda que tem lá uma bateria, uma guitarra e um baixo, as pessoas não ouvem o baixo, né? Elas não conseguem distinguir, elas ouvem mais o agudo. Você sabe explicar por que acontece isso? O agudo ele é pontudo, né? Então ele se destaca no meio. Agora o grave, aí a pessoa precisa já de um trabalho mais de escuta mesmo, de parar. Os agudos você não precisa prestar atenção. Ele chega, né? Ele se destaca. Os graves você precisa de uma atenção. Então, a pessoa que não desenvolveu isso, ela tem mais dificuldade, né? Quais, assim, os exercícios, assim, bem simples, assim, que dá pra ir criando essa atenção auditiva, esse treino pra pessoa conseguir ouvir esses sons, né? Porque se ela não treinou... Porque eu já percebi isso mesmo, as pessoas não ouvem o baixo. Você tá tocando e fala, o que você tá ouvindo aí, né? Eles não conseguem perceber as escalas que o baixo tá fazendo, ou aquele acompanhamento que o baixo faz, né? E tem alguma coisa prática, assim, pra desenvolver isso ou não? Tem, mas antes é um processo, né? Então, não foi trabalhado com essa pessoa, ele não tem muita percepção das alturas, né? De sons graves e agudos.
que é uma coisa que a gente trabalha desde criança, desde pequeno, é trabalhar isso. Então, às vezes é uma brincadeira, que a gente está focando aqui com a criança, né? Sim. Então, às vezes é uma brincadeira, você pode até falar, começar com a fala. Então, digamos que você vai trabalhar um lenga-lenga ou uma parlenda. Exemplo, Viva eu, viva tu, né? Que é bem conhecido. Então, você pode começar fazendo grave. Viva eu, viva tu. Viva o rabo do tatu. Depois você vai começar a variar as entonações. Viva eu, viva tu. Viva o rabo do tatu. Viva eu, viva tu. Então você já começa, a criança começa a perceber essas diferenças. Vamos fazer o mais grave, assim, viva eu, viva tu. Então começa na voz, isso. Depois você vai apresentar instrumentos, canções, melodias que tenham isso. Então se não teve esse trabalhar dessa escuta para um dos parâmetros da música, que é a altura. Então a pessoa vai ter dificuldade, ela não teve mesmo. Né? Não tem essa percepção desenvolvida, ela não percebe numa banda, né? E qual que é o básico, assim, Jussiane, para trabalhar? É altura? É ritmo? São os parâmetros, né, do som. Esses parâmetros a gente precisa realmente trabalhar em qualquer processo de musicalização. Então, os parâmetros são a duração. Da duração vem a questão do pulso, do ritmo, né? Porque durações diferentes, né, produz o ritmo. A duração igual resulta num pulso, num tempo só musical. Aí tem a altura, que é essa variação, né, das notas, dos sons graves e agudos. Essa variação e a construção com esse material resulta na melodia e resulta também quando você sobrepõe várias na harmonia. Então isso vem da duração, não da altura, não que ela não tenha também a duração nela. Então vai agregando, né? Depois a gente tem o timbre. O timbre já é a qualidade do som que você tem como identificar de onde vem. Se eu falo e a pessoa me conhece e te conhece também, vai saber quem falou. Tudo bem que é uma voz masculina ou uma feminina, mas se uma criança escutar a mãe falando e escutar a minha voz, também ela vai, ainda que escondida, ela vai identificar. Então, esse parâmetro é o timbre, né? E por último, nós temos, já falei, duração, altura, timbre e a intensidade do som. É um som mais intenso ou forte, um som menos intenso ou fraco, né? Que a gente costuma até confundir com alto e baixo, e não é forte e fraco. Então, um trabalho de musicalização, ele envolve esses parâmetros do som, porque são esses aspectos que resultam em música, né? Então, você precisa perceber, manipular isso também. Não só perceber, porque para perceber, primeiro você precisou manipular, você precisou entender, você precisou experimentar esses parâmetros. E é isso que o trabalho de música, de musicalização, né, faz. O que eu já vi, assim, por cima, quando o pessoal fala de musicalização, eles dão alguma coisa na mão das crianças e deixam as crianças brincarem lá. Ou não tem uma instrução muito bem direcionada, uma coisa meio livre, não, as crianças têm que brincar, elas aprendem brincando, sabe? Esses jargões, assim. Como que você vê isso? Qual é a forma correta de iniciar essa musicalização? Exemplos de exercício, porque assim, o Brasil é muito rico em parlendas, nessas músicas folclóricas, né? E como a gente faz a alfabetização das crianças, eu percebo assim que muitos exercícios bons assim para as crianças perceberem, né, rimas, fazerem essa literação, isolar os sons, porque quando a criança consegue manipular os sons da fala, elas estão um passo da alfabetização. Toda a alfabetização, ela na verdade é você ter o domínio da fala, você saber que a fala pode ser segmentada, que você consegue isolar os sons da fala, então você na verdade só formaliza isso, né, tanto na escrita como na leitura, né, e saber a correspondência de sons, enfim. E eu vejo que essas músicas que o Brasil tem, assim, um monte mesmo, e são boas e excelentes para
reforça esse tipo ciranda, você é escravo. O folclore, né? Isso. Escravo de até Jó. o Kodály, ele falava, né? Um dos princípios do Kodály, que foi um grande educador musical, que norteia muito também a prática da gente, principalmente a prática coral, porque ele focava na voz, mas ele falava que tem que se trabalhar isso, que já é da cultura, que já são as canções que estão ali, que reflete um pouco a alma daquele povo. Sim. Mas é que nós brasileiros estamos esquecendo da nossa alma, né? Então isso é um grande perigo, né? Sim. Mas essas músicas realmente são muito importantes. Mas eu quero voltar numa coisa que você falou que é grave. Existe realmente alguns trabalhos de pessoas que falam que estão fazendo musicalização. E a gente precisa ter um cuidado, porque às vezes é um entretenimento musical que não deixa de ter o seu valor, né? Mas a gente não pode dizer só que a criança aprende brincando. Sim, ela aprende brincando. Ela vai brincar. Mas você tem que ser intencional. Sim, sim. Né? Direcionado. Você tem que direcionar. Nessa brincadeira eu quero o quê? E não simplesmente deixar que ela vai descobrir sozinha, ela vai manipular. Tem até o momento de manipular, explorar, e depois tem o momento de você direcionar, ainda que através de um jogo, de uma brincadeira, né? Mas eu falo isso porque eu já dei aula particulares assim para alunos que já tinham tido aulas de musicalização mesmo, com os professores. E quando eu comecei a fazer o trabalho, a mãe falava assim: mas é porque ela gosta muito de cantar tal música só para brincar. Porque a outra professora, ela cantava a aula inteira e brincava a aula inteira. Então eu fico assim, sim, vamos cantar. Mas eu também preciso fazer alguns exercícios mais específicos, tipo esse que eu coloquei, assim, para você desenvolver uma escuta, uma concentração, porque senão vai ser um momento prazeroso, vai enriquecer culturalmente, porque vai apresentar um repertório bonito, adequado, infantil, mas tem que ir um pouquinho a mais. Sim. Tem que ir além, né? Tem que ir para esses aspectos que depois a pessoa sente falta e que o brasileiro apresenta essa carência. Você vai num show e as pessoas vão cantar. Como que é brasileiro cantando? Ele declama, né? As coisas no ritmo, se ele conseguir, né? No ritmo. Então, você não escuta. Na Hungria, por exemplo, o Kodály foi tão assim colocado na educação que lá as pessoas cantam. Se você pegar um livro de literatura e falar que porque vinha assobiando uma melodia, eu não vi, mas as pessoas já me relataram que tem a melodia escrita, porque a pessoa vai entender aquilo, ela vai decodificar. Então ela sabe cantar e ela sabe decodificar. Sim. Aqui no Brasil a gente não sabe nem cantar, né? Em geral a gente ouve, é só cantar parabéns que a gente vê, né? Cada um tira num tom, cada um canta do seu jeito, e aquela coisa, tudo bem, é um momento que se não está sendo avaliado isso, mas é um reflexo. Sim. Se você for ouvir, eu acho que americano cantando diferente, né? Nossa, eles cantam, eles têm essa percepção de entoar uma melodia, né? Mas nós não temos. Por quê? Porque faltou isso, faltou esse trabalho. É impressionante, tem várias famílias americanas, né, dos Estados Unidos, que você vê assim, o pai, a mãe, os filhos montam uma banda e eles cantam assim, bem pra caramba, desde pequenininho. Sim. Assim, às vezes tem uma criança lá de 10 anos, outra de 14, outra de 16, eles já cantam bem já, sabe? Eles têm música na escola. É comum eles cantar muito bem, assim. E afinadinho, sabe? Bonito. Sim. Né? Eles fazem um cover. Assim, cultural. Isso aí eles têm esse entendimento. Toda escola americana tem musicalização, esse processo. Depois as crianças começam a crescer. Elas podem escolher instrumento. Ou elas vão cantar no coral da escola. Então eles têm essa consciência de que a música ela é boa não só se você quer ser um músico, mas se você quiser ser um médico, você vai ser um médico melhor se você passar por um processo de musicalização. Você vai ser um jogador melhor se você passar pela musicalização, pelo trabalho de música, porque eles entendem o quanto que a música,
o tanto que a música afeta, tem influência na questão neurológica, né? De memória, de concentração, de fazer atividades ao mesmo tempo, né? Então, quando eu trabalho com coral, às vezes a gente chega numa escola e as crianças falam, eu não quero cantar, ainda mais coral, né? Então, eu costumo levar depoimentos, né, de pessoas de fora do Brasil, levo vídeos. Eu já coloquei numa escola que eu cheguei que eles tiveram muita rejeição, né? Uma escola de periferia aqui em Londrina. Então, eu levei vídeo de jovens com piercing, tatuagem, né? Aquelas camisetas pretas e tal. E eles no metrô estavam cantando uma obra, uma peça que eu iria trabalhar com eles. Quando eles viram aquilo, eles falaram, professora, eu falei, porque isso aqui é fora do Brasil, é primeiro mundo. Mas a gente quer um dia ser primeiro mundo, a gente tem que trilhar esse caminho também. Sim. Então eles começaram a aceitar mais, começaram a gostar. Mas cada dia eu tinha que levar alguma coisa, sabe? É numa praça, é num ônibus, é no metrô. Sim, sim. Pra que já é a vivência fora do Brasil. Sim. Aqui não, né? Aqui todo mundo tem vergonha de cantar. Porque você não teve essa experiência, né? Do cantar, apesar que a música está muito presente na educação infantil. Qualquer escola de educação infantil, as professoras cantam muito com as crianças. É uma pena que elas entendem que aquele trabalho de música é bom. Só é uma pena que elas não passaram por uma experiência de musicalização. E às vezes elas estão cantando ali fora até de um padrão vocal infantil. Então, em vez de elas estarem trazendo o benefício da música, elas estão trazendo um modelo errado. E está se concretizando, né, ali, construindo um modelo e um padrão vocal, musical, que mais tarde também aquela criança vai crescer e vai ser aquele adulto que vai reproduzir. Né? Então, assim, a musicalização é uma coisa que a gente bate muito, defende muito, que realmente precisa se despertar para essa importância e até os adultos passarem por isso, já que não passaram por esse trabalho quando criança, né? Uma coisa interessante, eu já trabalhei na África, né, no Congo, e eles têm uma noção musical muito melhor que a nossa. É impressionante, não sei se é cultural, mas assim, eu trabalhei com um pessoal simples, que tem outras formações e cantam na igreja. Sim. Por exemplo. E aí você ouve eles cantando, eles já são afinados. Então, assim, eu acho que não tem muito a ver com questão econômica. Assim, é mais a ver com uma cultura mesmo, de não reproduzir, né, igual você está falando, padrões de noções musicais que, na verdade, não são as melhores para criar um bom cantor. Realmente, os africanos cantando, eles chamam a atenção, né? Sim. E eles abrem vozes, né? Sim. Eles têm, aquilo já é uma vivência deles, né? O que é diferente é o timbre, né? A colocação vocal deles é mais aberta, né? Mas é característica das nações lá, né? Mas realmente, o Brasil entrou por um caminho aí que até Vila Lobos havia música nas escolas. E ele fez uma pesquisa, porque Vila Lobos tinha também essa questão muito parecida com Kodály, né? Ele queria implantar em todo o Brasil a educação musical através do canto. O canto por ser barato, né? Já que nós somos um país tão grande, continental, com tantas diferenças econômicas e carências financeiras nas escolas, então através da voz, né? E ele fez uma pesquisa, ele fez viagens, inclusive com ele e outras pessoas da equipe, recolhendo em todo o Brasil as canções folclóricas. E essas canções, elas foram escritas, elas foram compiladas. Inclusive, ele compilou também canções indígenas. E isso foi parar em alguns trabalhos, como guia prático. Então, se alguém quiser uma sugestão até de onde eu encontro as músicas, tem no guia prático do Vila Lobos. Isso eu não conhecia, não. Né? Que legal. Então, ali nós temos muitas canções compiladas. Inclusive, algumas vêm com 2 versões, porque canção folclórica é assim, né? Você transmite e vai tendo as variações. Em tal região, canta de tal jeito, com tal letra. Aqui, até o ano passado, a gente fez um espetáculo na escola que eu trabalhava sobre Vila Lobos.
Então eu apresentava a mesma canção do Vila Lobos. Olha, quando eu era criança eu cantava assim, lá em Aracaju, né, que eu sou de Aracaju. Aqui se canta assim, na Bahia cantava assim. Ai, tia, que legal, mas por que é diferente? A pessoa não sabia fazer errado? Não, é porque então a gente ia explicar a questão, né, da variação que existe na música popular. A pessoa acaba conhecendo melhor o Brasil, porque o Brasil é assim, Isso. né? Tem diferença de sotaque, diferença de costumes, culinária, né? E só pra situar, o Vila Lobos morreu nos anos 60, mais ou menos, 59, por aí? Eu acho que foi. Foi, né? Só pra... Então ele já tinha esse trabalho já nessa época. Já. Ele implantou o canto orfeônico nas escolas. E ele fazia grandes concertos, assim, com muitas crianças. Colocava crianças no estádio, assim, 5.000 crianças. Imagina, naquela época, né? Então, era uma coisa que ele tinha esse ideal, né? De educador. Ele era um compositor sem medida, né? Reconhecidíssimo fora do Brasil. Eu já percebi nas obras dele que ele viajou o Brasil mesmo e algumas obras ele tenta expressar as músicas das regiões mesmo. Tem os cantos indígenas mesmo, ele introduz vários instrumentos, né, na orquestra. Mesmo nas peças, nas obras orquestrais. Ele introduz instrumentos populares, né? Tem o trenzinho caipira, né? Tem um monte de... as baquianas lá, enfim, ele vai introduzindo muitas características de regiões do Brasil mesmo, assim, né? E ele falava isso. Ele falava que a minha obra é um reflexo do Brasil. O Brasil que eu aprendi nas minhas muitas viagens. O Brasil que eu aprendi nas minhas pesquisas musicais, nas compilações. Né? Então, ele tinha toda essa consciência de que a obra dele... Lógico que ele era um gênio para poder pegar tudo isso e dar né, uma cara de Vila Lobos. Mas ele tinha consciência, ele falava disso, de como que ele trazia essas influências, né? O trenzinho caipira é uma melodia super simples, uma melodia de uma canção de roda, né? Então, mas ele colocou uma grandiosidade naquela peça. É interessante que isso que você estava falando das várias regiões e tal, como veio, né, no final do século XIX, veio bastante pessoas por causa das guerras, né? Bastante italiano, né? Principalmente aqui pro sul do Brasil. Aqui mesmo na nossa região tem muito japonês, né, que vieram ali na década de 30, 40 por causa da guerra, né? Tem muitas músicas tradicionais do Brasil que a hora que você vai ver as músicas, por exemplo, eu já vi livros de músicas tradicionais alemão, sabe? Inglês. Né? Você vê a influência desses povos. Tem a Mother Goose, que é um livro de músicas folclóricas inglesas. Aí você vai ver, tem músicas que a gente canta, que é a mesma música, sabe? É a mesma melodia, com a letra diferente. E aí provavelmente veio com esses imigrantes, né? Esses imigrantes, né, que vieram na época das guerras aí, e isso acabou contribuindo assim, com a nossa música folclórica também. Tem as nossas. Daí vira tudo uma mistura, né? E isso é muito legal, né? Que cria, assim, essas formas de expressões, né? Mas quando eu falei da forma de musicalização e comentei das músicas folclóricas, das músicas cantigas de rodas, é porque, assim, eu imagino, né? Você pode explicar melhor isso, que não precisa de muito, porque essas próprias músicas têm ritmos diferentes, né? Tem propostas musicais diferentes, dá para trabalhar, assim, vamos dizer assim, não tenho nada para trabalhar, eu não sei como eu trabalho as músicas, por exemplo. Sei lá, eu ia dar exemplo do Escravo de Jó. O Escravo de Jó ele é bem acentuado. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, é meio tum, 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 tum. Tem um ritmo, aí sei lá, você pega cirandinha, já tem outro ritmo. Dá para trabalhar esses conceitos que você comentou? Tem, inclusive assim, a gente tem variações assim, do caráter musical que a gente vê nessas canções. Por exemplo, você vai cantar Terezinha de Jesus. Então, um caráter mais melancólico. Às vezes canções em tonalidades menores, aí depois você já tem uma canção em tonalidade maior, mais ritmada ou menos, né? Então, isso, na verdade, é assim, com pouco dá para fazer muito. Né? É só você saber o que fazer. Então, por exemplo, a questão rítmica. Para a gente desenvolver o ritmo, a gente precisa entender uma pulsação. E o que é pulso?
a gente pode voltar para nós aqui, né? O nosso pulso. Então a gente pode fazer a criança sentir, se é muito pequena não, né? Mas uma criança maior a gente consegue fazer ela sentir o próprio pulso. E a gente fala, tá vendo? O coração tá batendo e no corpo inteiro tá indo esse sangue nessa mesma pulsação. Isso tem que estar presente na música e está. A música também é viva, ela tem um coração e o coração da música é esse pulso. Então você vai descobrir com a criança esse pulso. Você pode pôr para tocar algo ou você pode cantar. Então se você vai cantar, por exemplo, Alecrim. Alecrim, alecrim dourado. O que é que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou fazendo o coração da música. É o pulso da música. Que nasceu no campo. Eu posso também variar, posso fazer mais rápido. Ai, a gente às vezes não corre, quando corre o coração da gente acelera. A criança percebe, né? Às vezes elas até vêm falar quando elas percebem isso. Meu coração tá batendo. Elas perceberam que tá batendo. Sempre esteve, né? Então, quando a gente corre, o coração acelera. Vamos acelerar um pouquinho essa música? Alecrim, alecrim dourado. Vamos acelerar mais ainda. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo. Entendeu? Então a gente vai trabalhar essa questão de pulso, andamento. O andamento da música vem do andar. Às vezes eu estou andando, você vai trabalhar isso com a criança. Vamos andar como se a gente estivesse andando no shopping? E a gente vai cantar essa música nesse andamento. Vamos andar como se a gente estivesse andando ao redor ali no zerão, igual aquelas pessoas que andam um pouquinho mais rápido? Aí você vai cantar Alecrim naquele andamento. Andamento que está andando ali no shopping, no andamento que está andando. Ah não, agora vamos correr. Vamos fazer de conta que a gente está atrasado e a gente vai chegar e o cinema vai começar o filme, sei lá. Você cria uma situação lúdica para a criança entender aquilo, né? Aí você começa a correr. Então vamos cantar isso nesse andamento, nessa velocidade, nesse pulso, ou seja, o coração da música está acelerado. Então você já está trabalhando esse conceito de tempo musical, de andamento. Então você vai trabalhar através do movimento do andar bem devagar. Eu trabalho muito isso, por exemplo, marcha soldado. Então eu brinco que o soldado tá lá marchando, então ele tá tocando e tá marchando. Marcha soldado, cabeça de papel, se não marchar direito. Pode até fingir que tá tocando um tambor, você não precisa ter um tambor. Ou você pode ter um tambor na sua casa, sei lá. Um exemplo, né, que agora eu dei muita aula online. Então as crianças têm o que em casa? Olha, na aula de amanhã, você vai pegar uma vasilha em casa de plástico, né? E 2 colheres de pau, ou 2 colheres de sopa, ou sei lá, o que tiver. Pode tocar. Então a criança vai tocar. Marcha, soldado, cabeça de papel. Ai, mas agora eles têm que marchar rápido. Porque vai chegar o capitão e mandou voo ir rápido. Marcha, soldado, cabeça de papel. Agora ele tá mais apressado ainda. Marcha, soldado, cabeça de papel. E não vai fazer. Ufa, mas agora ele cansou. Porque olha, correu tanto, cansou ele. Mas ele tem que continuar tocando, mesmo cansado. Marcha, soldado. Não, agora além de tudo ele tá triste. Então vai trabalhar até a expressão da criança. Marcha, soldado. Não, tá muito triste, tá muito cansado, entendeu? Então você vai trabalhando isso com a criança com coisas simples. Andando, agora eu tô fazendo aqui parada, porque aqui também não dá, né? Mas o melhor é movimentar, andar, sabe? Pode usar o corpo como instrumento, né? Não precisa ter, pode ser um objeto também, pode bater aqui, ou o próprio pé virou o seu tambor e você vai marchando e fazendo essa diferença. Isso aí você já tá trabalhando a questão de ritmo, que a pessoa precisa ter isso desenvolvido, né? Essa questão rítmica vai ajudar até depois na leitura, né? A pessoa que tem ritmo, ela lê com mais fluência, né? Eu já ouvi até o professor Carlos, né, dali, falando sobre isso, né? Sobre a influência do ritmo depois para a leitura e para a compreensão. Tô falando certo? É certo, né? Você tem que ler em determinada velocidade, senão você não compreende, né? Tem que ter uma prosódia, tem que ter uma entonação, então, né? Então, esse aspecto de trabalhar o ritmo é importantíssimo, então, depois
para essa questão, né? Da alfabetização, da interpretação. É quando você vai dar uma entonação, se você não der a entonação correta, você não entende o que você está lendo. Por exemplo, se é uma questão, né? Uma interrogação. E aí você não dá a entonação correta, você não entende, né? Que aquilo é uma questão, né? Uma pergunta, né? Isso é fácil de você testar, né? Só você pedir uma criança que não lê fluente ainda para ela ler. E depois você pode perguntar o que ela leu. Por exemplo, ela leu uma frase simples, né? O que é isso que você leu? E aí ela não vai te responder. Vai ler de novo, até entender. Isso. Aí você lê. E aí você faz a mesma pergunta. Ela entende porque você leu em determinada velocidade, né? Que ela... Então, a entonação, que é uma coisa também muito importante, é outro aspecto que a gente trabalha. Porque no trabalho de música, você vai trabalhar a voz. Então, a voz você tem que trabalhar fala, entonação, canto. Então, para você cantar bem, você precisa passar pela entonação, pela fala. Então, você vai trabalhar a voz da criança, ela vai descobrir a voz dela. Então vamos falar, parabéns para você, que seja só falar, não vamos cantar. Vamos falar no ritmo. Parabéns para você nesta data. Você não vai falar parabéns pra você nesta... Não, você vai trabalhar a entonação, né? Você pode pegar pequenas parlendas, trava-língua. Por exemplo, a casinha da vovó. A casinha da vovó, toda feita de cipó. O café tá demorando, com certeza falta pó. Então, você trabalhou a entonação. Depois, você já pode trabalhar uma entonação musical. Pode colocar um intervalo. Só 2 notinhas. A casinha da vovó, toda feita de cipó. Depois, você pode aumentar. A casinha da vovó, toda feita. Começa a criar. E você permite... Agora é sua vez. Cria a sua. A casinha da vovó, toda feita de cipó. Então, você vai criar e você vai permitir que a criança crie. Olha, só uma parlenda dá pano pra manga, assim, dá pra você trabalhar tantas coisas. Então, eu vou só depois marchar o ritmo. A criança já falou muito, já sabe aquilo, já está internalizado aquele ritmo, ela pode marchar o ritmo. Então, ela está fazendo o ritmo da parlenda com o corpo, numa mesa, andando. Então, você está trabalhando toda a questão rítmica, entonação, voz, criação, com uma pequena coisa. Então, às vezes a pessoa pensa assim, eu não tenho material, preciso ficar comprando muito CD, preciso ficar comprando muito livro, preciso... Não. Precisa, na verdade, aprender o que fazer, né? Às vezes eu penso assim, tinha que ter mais curso de musicalização, era pros pais, né? Eu faço isso quando eu tô treinando as crianças, né, desenvolvendo as habilidades que elas precisam para ler e escrever. Eu pego as músicas ou poemas mesmo, dá para você... Os poemas são todos musicais, né? Então, eu leio dando essa entonação para eles perceberem, né? Fazer essa literação, perceberem que o final rima, né? Enfim, os versos. E nós fazemos isso com parlendas, com poemas, e dá para musicalizar, né? Tudo isso dá para musicalizar, e musicalizando as crianças decoram mais fácil. E é bom elas decorarem, porque elas se apropriam do vocabulário, de vocabulários novos, porque como você vai ter um vocabulário, né, enriquecido se você não lembra das palavras, né? E as crianças, elas têm uma memória muito boa, então 3, 4 repetições, se for musicalizado, igual você fez agora, eles já decoram, sabe? E então é um trabalho que a gente sempre, porque até os pais, muitas vezes professores menosprezam esse trabalho musical. Esse trabalho, só umas musiquinhas bobinhas aí, sabe? Mas é porque, em geral, são as referências. Eles viram professores trabalhando musiquinhas. Eles viram professores fazendo trabalho que não tinha consistência, né? Já aconteceu muitas vezes de professores que eu entrei em sala e o professor, a princípio, assim, menosprezou meu trabalho. E depois que o professor começa a conhecer, eles assistem às aulas assim, ó. Porque
porque eles querem aprender também para usar. E é isso que tem que acontecer mesmo, né? Sim, com certeza. Isso é muito legal. E é muito legal, as crianças têm, que nem você já falou, a atenção delas melhora, elas prestam atenção mais, elas ficam mais concentradas, né? Atenção, concentração, tudo isso dá para ser trabalhado. Memória, dá para. São benefícios da música. Sim, dá para ser trabalhado tudo com a música. O autocontrole. Sim. O saber ouvir. Porque no trabalho de música, você tem a hora que você canta, mas tem a hora que você ouve, tem a hora que você canta junto com o outro. Então você tem que ouvir o seu e ouvir o outro. Isso daí já começa a ter um trabalho de harmonia, um trabalho de escuta. Depois você pode também trabalhar em voz. Agora eu queria voltar um pouquinho quando eu falei sobre o pulso e tal. Como que eu posso trabalhar isso com um bebezinho? Né? Então você pode trabalhar com ele no colo. Você vai fazer isso da marcha com ele no colo, ele vai sentir essa pulsação. Você pode fazer tocando no bebê. Né? Você pode pegar as duas mãos no ombro do bebê, cantar assim, marcando o pulso. É lógico, isso aí você precisa ter uma questão resolvida, rítmica. Porque senão você vai fazer uma coisa totalmente fora, em vez de você estar ajudando, você está desconstruindo, né? Está ali todos os dias fazendo algo e você está construindo totalmente errado. Então você precisa desenvolver um pouquinho essas questões. Dá uma treinada, né? Dá uma treinada, né? Senão você Se reforça precisar uma né? ajuda de algum amigo que trabalha com isso, que é músico, ou que sabe um pouquinho mais para você não reforçar o erro, né? Mas como você disse mesmo, assim, muitos pais, a gente vê muitos pais assim, muito preocupados, principalmente na parte de alfabetização, em fazer a letra. Eles são muito preocupados com a escrita, com mas meu filho não está fazendo A, como se fosse isso alfabetizar, né? Como se isso fosse alfabetizar. Mas ao contrário, né? Assim, é muito mais importante a atenção auditiva, essa parte fonológica, né? Do que a coordenação motora fina, entendeu? Porque o processo de leitura é um processo cognitivo, entendeu? Não é um processo motor. Entendeu? Então é muito mais importante. Depois vai precisar do motor para expressar, né? Isso. Então é a mesma coisa a música, né? Primeiro você precisa ter esses conceitos. Agora na música a gente utiliza o quê? Você aprende esses conceitos através do corpo e depois você expressa através do corpo. Isso, né? Com certeza. Mas outra coisa que eu queria falar, você comentou no começo, é que o brasileiro ele tem problema, né, com musicalização, ele não entende muito e aí por isso ele tem vergonha. Mas o meu problema é que eu tenho problema e não tenho vergonha. Esse é o meu problema. Aí eu canto mesmo. Melhor você ser mais feliz, né? Ser bem mais feliz. Até eu queria falar assim, o meu sonho é ter uma banda também. Quando eu ficar mais velho, meu sonho é ter uma banda. Chamar meus amigos e a gente vai ter uma banda. Só que isso é o problema, a gente não tem vergonha. O que faz daí? Quando você não tem vergonha? Você já tá assim, na metade do caminho. Aí chama alguém pra ajudar só naqueles aspectos que você precisa melhorar. Pronto. Então tá bom. Então eu vou ter minha banda mesmo. Sim. Eu tenho músicas infantis que são difíceis de cantar, né? Certo. Tem aquela... acho que Se Essa Rua Fosse Minha, sabe? Se Essa Rua é dificílimo. Às vezes eu vou cantar para as crianças e eu já paro, assim, porque tem um semitom, alguma coisa ali, né? Mas assim, também existe uma coisa que é muito interessante na questão da musicalização. Existe a música que a criança vai cantar e existe a música que a criança vai escutar. Então, e é bem legal a gente abordar esse aspecto. O que a gente vai pôr para a criança escutar? De tudo que for bom. Que for bom. Cuidado, né? Tudo que for bom. Jazz, música popular brasileira, os grandes nomes da música erudita, internacional. Essas pessoas, a obra dessas pessoas não sobrevive em 300 anos porque foi feita propaganda. Por acaso, né? Não é por acaso, não é pela mídia. Sobrevive porque elas são, elas se provam como boas, né? Então a gente precisa apresentar isso. Uma criança que nunca ouviu uma peça orquestrada, uma criança que nunca ouviu uma música de um piano, só um piano sendo executado, ou uma criança que nunca ouviu uma ópera, e aí quando a gente vai apresentar, as crianças já vêm logo com chacota, né? Elas acham que ópera é gritar. Eu sei cantar
professora, e elas gritam, né? Até você mostrar, assim, com os maiores, né? Que é uma técnica desenvolvida, o porquê daquela técnica, que naquela época não existia microfones para ampliar, que é uma técnica dificílima, que uma pessoa num palco teria que fazer a sua voz chegar lá no fundo do teatro. Eles começam a valorizar, mas antes de entender, eles só ridicularizam, né, com os estereótipos, né? Mas assim, é importante. Então, você pode fazer a criança ouvir de tudo que for bom. Apresente músicas de outros países, folclore de outros países, músicas instrumentais, cantadas, orquestradas, tocadas com instrumentos típicos, uma música indiana que é tocada com uma tabla, são coisas diferentes. E hoje em dia é muito fácil isso, que a gente tem tudo muito fácil. Tem acesso, né? E agora a música que a criança vai cantar, aí você tem que escolher muito bem. Porque você tem que escolher uma canção que esteja adequada à temática, à extensão, os intervalos, ao nível de desenvolvimento daquela criança. Né? Cantar para a criança, você pode cantar de tudo que for bom. Mais uma vez eu repito, porque às vezes a gente chega assim, até em algumas escolas, e a gente vê nas festas umas músicas, a gente fala assim, Jesus amado, o que é que essa música está contribuindo para a formação da criança? A letra não é poética, não traz nenhum ensinamento, a harmonia é fraca, muito pobre, a questão rítmica que talvez seja mais acentuada. E pronto. Né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Tem algum, igual você disse do Villa Lobos, tem um manual, alguma coisa, uma sequência já pré-estabelecida? Não, é mais... Não, ele colocou, a obra dele era mais para o fundamental, né? Já a partir das crianças que já eram alfabetizadas. E ele colocava que era o canto orfeônico, era predominante uníssono, mas tinha também obras a 2 vozes, 3 vozes, né? Então aí já precisa de um trabalho, né? Um crescimento de percepção e de técnica ali para cantar vozes. Mas além, hoje a senhora não conhece assim, tem uma sequência de parlendas que... Não, existe assim, aquilo que a gente seleciona para as crianças menores. Então, para a criança pequena cantar, tem que ser uma canção bem curtinha. Canções curtas, porque a memorização daquilo. Canções que tenham coisinhas que repitam, ou que elas possam participar minimamente, mas que ela vai interagir. Exemplo. Tem uma canção que eu gosto muito, que eu canto muito com os pequenininhos, a partir do momento que já consegue se sentar sozinho. A gente senta no chão com uma bola e pede para abrir as pernas, e você vai rolar aquela bola para lá e para cá para a criança, né? E vai cantando. Uma bola, lá, lá, bem levada, foi à porta, e fugiu. A menina, atrás dela, lá, na calçada, caiu. Então a criança, ela vai participar nos finais, repetindo, né, aquelas sílabas. Então ela vai cantar bola, lá, bola, lá, vá, tá, ela vai participar. Depois, com o tempo, ela vai, né? Uma outra canção é pois é, a minhoca não tem pé. Pois é, a minhoca não tem pé. Então, a gente vai participando, ela vai cantar pois é, não tem pé, né? A partir do momento que ela vai desenvolvendo a fala ali, e as canções estimulam muito, né? Sim. Porque ela tá ali interagindo, ela tá acompanhando, ela vai acabar soltando ali, né? Uma frase ou outra, sílabas, né? Curtas. No começo, outra questão também que a gente tem, bastante gente pergunta pra gente, quando começo a trabalhar sobre a dramatização de fonemas, essas coisas, e olha aí que legal, né? As desde canções já dão essa, né? Eles dão já, porque basicamente treinar esse aparelho fonador, sim, né? E eu vejo bastante criança que não trabalha desde pequenininho, que espera chegar com 6, 7 anos, o trabalho que é dele distinguir, né, um som do outro, de executar, né, um fonema do outro.
E se trabalhar desde pequenininho, antes mesmo dele começar a falar, às vezes tá balbuciando, né? Às vezes ali, né? Então, tem algumas canções que até eu uso com esses pequenininhos, com os bebês, né? E a partir do momento que vão crescendo. Por exemplo, uma bem simplesinha, que eles amam. Cavalinho faz assim. No caso, a gente vai explicar que é o galope do cavalo, né? Porque ele não tá relinchando aí, né? Então, mas eles entendem. Então, a gente, depois, gosto de beijinho assim. Então, você vai estimulando, isso já são exercícios que próprios fonoaudiólogos fazem. Né? Que vai trabalhar a musculatura da língua, dos lábios, bochecha, né? Pipoquinha faz assim. Então, são essas sonorizações, eles amam. Depois que eles amam também, porque é engraçado. E o peru, ele faz assim. Né? Então, eles gostam, né? Eles gostam disso. Então, é legal a gente trabalhar. Eu vou trabalhar assim muito a questão do... Agora a gente vai fazer... Tá dormindo, neném. Então, já são... Esse trabalho da dicção, né? Da estimulação dos lábios. Brincar de cantar de lá, lá, lá. Vamos cantar tudo só em lá, lá, lá. Agora a gente tá num lugar que ninguém fala português. Canta aí tudo em lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Então cantou. Vai estimular, né? Depois você pode pegar ma. Eles gostam muito, eu brinco muito com os pequenos de cantar, por exemplo, Atirei o Pau no Gato, cantar na língua do carneirinho. Mé, 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 mé. Tá trabalhando aqui. Sim. Né? Aí vai cantar depois o pintinho, como seria? Piu, 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 piu. Então você já está trabalhando ali memória, ela tem que estar com a melodia firmada, a questão rítmica e ainda trocar por um fonema que ela escolhe lá na hora. Ou então vamos cantar vou cantar na língua do Du. Du, 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 du. Aí pega uma canção que elas já sabem, né? Podemos trabalhar só a questão do ritmo. Se ela já sabe Atirei o Pau no Gato, aí você já sabe várias canções. Daquele repertório, olha, das músicas que a gente conhece, eu vou fazer o ritmo de uma. Qual é? Deixa acabar. Ou às vezes até o ritmo de Parlenda. Às vezes eu faço esses jogos, eu brinco muito com as crianças, eu faço agora o desafio. Ela já ficou assim, né? Sim. Desafiou, eles né? Gostam, né? Às vezes a professora que acompanha a turma fala assim, não vai conseguir, não vai conseguir. Porque às vezes, até elas às vezes não percebem a diferença, porque não passaram por esse processo. Então eu já trabalhei várias parlendas, aí eu vou fazer o ritmo de uma. Aí qual foi das que eu trabalhei? Serra, 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 do. E eles na hora, entendeu? Porque já está dentro do repertório que já foi trabalhado. E aí você vai explorar dentro daquilo vários aspectos. Entonação, canção, criação melódica, só o ritmo, o movimento, né? O Dalcroze, que é um educador assim, que eu uso muito os princípios dele. Ele falava que tem que ser tudo pelo corpo, através do corpo. Principalmente nessa idade, né? Sim. A criança tá ali no sensório, tem que ser assim. Eles são muito corporais, né? E é interessante, quando você falou de trabalhar com o nenenzinho, nós sempre indicamos mesmo, desde a gravidez, cantar para as crianças, conversar com as crianças, mesmo dentro do ventre. Elas ouvem. E quando você vê as fases de desenvolvimento das crianças, tem essa fase que é bem corporal mesmo, né? Que daí você tem que usar isso mesmo para... É o melhor caminho, né? Você usar. Mas quando eles são nenezinhos, eles têm na fase de desenvolvimento a audição mais aguçada. Eles não enxergam muito bem quando eles estão bem novinhos ali, acabou de nascer e tal. E daí quando eles ouvem você falando, eles viram o rosto pro lado do som. Então, e eles sentem, né, muito, né? Tanto é que você não pode ser brusco, assim, movimento brusco, eles se assustam muito fácil, né? Então, você saber trabalhar com o bebezinho ali, entoar e entonar, ter entonação também adequada, porque ninguém chega falando assim pro neném que ele chora, né? Então você tem que saber... Aos poucos você vai apresentando, né? Sim. Até ele entender aquilo que é
que são nuances da voz. Sim. Mas se você chegar de cara, né? O nenezinho, assim... O recém-nascido, os primeiros meses, sim. né? Se você fala muito grosso, eles choram, eles ficam com medo. Mas enfim, essa coisa que você falou de tocando, assim, tocando mesmo, né? Fazendo um ritmo no corpinho deles, eles pegam mesmo. E a parte auditiva é a mais aguçada mesmo, no nenezinho. Aí depois entra nessa fase, olha que interessante, né? É que você tá dando exemplos mesmo de músicas que você pode ir selecionando para ir trabalhando. Nenezinho, aí eles começaram a sentar, eles falou daquela da bolinha. Eu só tô recapitulando aqui para fazer uma síntese, assim, né? Aí a bolinha, daí trabalha bastante a articulação, né, do aparelho fonador. Aí entra nesses que são exercícios já, né, que vão desenvolver o controle, né, da articulação. E isso é excelente, porque é assim mesmo que a criança vai usando as fases do desenvolvimento dela com a música e desenvolvendo toda essa consciência, né, de sons, né, a percepção, né, de alturas, enfim. E isso nós percebemos que se você não trabalha isso na infância, depois é muito mais difícil para trabalhar. Você pega uma criança de 6, 7 anos, aí vai começar a trabalhar, dá mais trabalho. Você tem alguma experiência disso com as crianças que você trabalhou no coral? Que daí como você corrige isso se não foi trabalhado todo esse período? Quais exercícios? Aí a gente trabalha como se fosse criança bem pequena, até mesmo adulto, porque você vai ter que fazer voltar para sentir através do corpo, né? Por exemplo, a questão da altura, você pode ir cantando, tem uma canção que a gente brinca muito, já ao final da canção pega, ela vai subir e depois descer. Então você faz com o corpo. Você pode montar uma escadinha, que são as notas, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, né? E aí você pode fazer no corpo da criança, ela vai subir e depois descer. Pode falar que foi uma formiguinha. Na verdade, isso é de uma canção que a Lulu gosta de brincar, ela vai subir e escorregar. Mas aí você vai adaptando, né? Então eu canto com eles, ela vai subir, agora ela vai fazer o quê? Aí eu brinco, vai subir de elevador, vai subir de escada, vai descer de escorregador, vai descer de escada. Então eles têm essa noção, por exemplo, o que é um glissando, que são notas. Ela vai descer de escorregador, ela vai subir, aí fica aqui, vai descer como? De escorregador, desceu. Não, agora ela vai descer de escada, tá aqui? E depois descer, degrau por degrau, né? Agora, o adulto que não trabalhou isso, vai trabalhar assim. A gente só vai mudar a temática das letras. Mas o processo vai ser quase que o mesmo. Ele precisa andar, ele precisa marchar, ele precisa entender esse processo, né? Acaba sendo uma aula, tem que ser quase que como se fosse com criança, você só muda a temática. Porque o processo vai ser o mesmo. Porque aí ele vai realmente, passando pelo corpo, ele vai sentir. E música tem que sentir, né? Sim. Porque se você não estiver sentindo aquilo, como que um instrumentista depois vai colocar ali? Que, aliás, também é um erro, né? Muitos pais já pegam os filhos e já colocam na escola de música. Meu filho gosta tanto de música, ama. Coloca na escola de música. Por isso que ele deixou de gostar, né? Porque ele foi pro instrumento, sem ter desenvolvido os aspectos musicais nele, a escuta, a percepção, compreensão desses aspectos musicais, e vai pro instrumento pra ali, né? Técnicas, né? Na verdade, o instrumento ele imita a voz, né? Então, se a pessoa já domina a voz, ela vai ter maior facilidade de dominar o instrumento, né? Eu lembro que, eu até comentei com você antes da gente começar, eu fui direto mesmo para divisão musical, ler partitura, instrumento e tal, e a parte rítmica, da audição, né, saber perceber alturas e tal, não fui trabalhar nada, eu só me frustrei, eu sou um músico frustrado, por isso que eu gosto muito de vocês aí, mas é verdade, eu queria tocar, porque eu tive... Eu vou convidar você pra minha banda, tá? Eu tive contato com orquestra desde criança, entrei na aula de música desde de novo, e não deu certo. Tinha uma admiração, queria chegar lá, mas o processo bloqueou, né? Isso, e assim, foi muito mal trabalhada essa musicalização, percepção, né? Enfim. E depois, com o tempo, já mais velho, né? Porque o bom é desde novinho, né? Você acaba tendo mais facilidade se for bem trabalhado, né? Mas mais velho eu estudei violino, com o irmão do Júnior, inclusive.
E eu lembro quando eu percebi que o violino estava afinado, que eu consegui perceber a afinação. Porque ele vibra. Quando ele está desafinado, ele não vibra. É igual a voz, né? Então, eu lembro de eu estudando, aí a hora que eu consegui afinar, tocar, porque violino é difícil você tocar afinado, sim, né? Sim. A hora que eu consegui... Tem que construir, né, a afinação. É diferente do piano que está ali construindo. Sim, que você bate na nota e sai afinado. O violino não, você mexer um pouquinho aqui e já desafina. Aí a hora que o violino tocou afinado, eu percebi, eu fiquei muito alegre. Porque eu percebi que ele vibrou e quando eu consegui entender que isso era afinação, que isso estava saindo na nota, estava sendo afinado, eu lembro até hoje, isso faz já mais de 10 anos, assim. Então eu fui construindo isso com muito esforço. Eu lembro que não que hoje né, isso aí tem que treinar também, você perde também, né? Se você ficar muito tempo sem praticar, você perde, né? Sim. Você, claro, tem mais facilidade de retomar, mas você tem sempre estar trabalhando, né? Então eu lembro que quando eu percebi a afinação, eu consegui diferenciar. E isso foi uma coisa, porque a onda soa melhor, né? A onda sonora mesmo ali, né? Vibra, né? E se for trabalhar da voz, isso já fica resolvido desde criança, né? Desde pequeno. Mas assim, com 6, 7 anos já fica mais difícil já de trabalhar, né? Se você não começou desde de novinho. Mas ainda é uma fase muito gostosa, né, para a criança. A criança, ela é rápida, né? Sim. É muito rápida. A gente, quando você começou a falar aí sobre a questão da voz, eu queria até trazer um detalhe. Para cantar com a criança, cantar para a criança e cantar com a criança, é diferente, né? Cantar para a criança, tudo bem, qualquer tonalidade e tal. Cantar com a criança, para que ela consiga cantar, tem que ser um tom mais agudo. Porque a criança, a laringe é pequena, as pregas vocais são pequenas. Então, os instrumentos menores são mais agudos, né? Sim. Então, a criança também, inclusive, não tem distinção se é menino ou se é menina. Eles vão cantar mais agudo. Então, quando você for cantar com uma criança, procure o tom que seja confortável para a criança e não para você, tá? Então, canta mais agudo, puxa a voz mais para cima. Então, não adianta chegar para a criança e cantar com ela assim... Alecrim, alecrim dourado, que tá ótimo pra você. Canta um pouquinho mais agudo, que você vai ver que ela vai te acompanhar. O meu marido, ele é músico, né, o Natanael. E quando a nossa primeira filha nasceu, a Dara, que ela começou a cantar assim, ele ficava tocando violão pra ela cantar. Um dia ele chegou pra mim e falou assim... Gilcene, a Dara é desafinada. Eu falei, de onde você tirou isso, que ela é desafinada? Ela é desafinada, ela não consegue cantar não. Aí eu, mostra pra mim. Aí eu fui escutar, ele tava cantando grave. Ela não conseguia transpor na voz dela aquela altura. Aí eu falei, para. Aí comecei a cantar. Já fui num tom bem mais agudo. Aí ela foi, eu falei, aprendeu? Toda vez que for cantar com ela... que for tocar para ela cantar, pega essas regiões mais agudas, que aí ela vai. Daí ela ia. E ela nunca foi desafinada, né? Porque ela já cresceu nesse ambiente, né? Então ela não tinha problema de afinação, mas a afinação dela, o problema era reproduzir aquele tom. Aquele tom não dava, então ela falava. E o que a gente vê as nossas crianças nas escolas, a questão é, as crianças nas escolas, elas declamam. Por que elas entoam falando? Porque tá grave. O mais próximo que elas conseguem ali é falar. Mais grave, cantar ali não dá para elas. Então a gente tem que ter atenção com isso. Treinar as crianças, mas dentro daquilo que elas podem executar. É uma forma de você facilitar ela pegar a entonação, a afinação, né? Porque porque tem como você cantar afinado com tons diferentes, né? Só que é mais difícil, é isso? Aqui seria cantar em vozes. Por exemplo... Não seria se eu cantar afinado a melodia, seria cantar uma outra melodia que seria uma harmonia. Isso, é mais difícil fazer isso, né? Agora, o que a criança não consegue, por exemplo, um homem pode cantar, e aí eu vou escutar aquilo é grave, eu posso cantar uma oitava acima. Isso, É nesse sentido isso que eu tá quis falando, dizer, né? isso. A criança, ela ainda não tem esse preparo para ela entender que ela vai cantar uma oitava acima. Ela quer cantar junto, igual. Ela vai te seguir.
Então, se aquilo está muito grave, ela vai falar, meio que entoar o mais que der. É isso que eu quis dizer. Você subindo a afinação, isso, né? Você consegue facilitar para a criança, porque ela sempre vai buscar acompanhar na mesma oitava, né? Na mesma altura, exatamente. né? É isso que a criança aí faz. ela não tem essa percepção de harmonia e tal, ainda, né? Sim. Pra falar assim, não, eu tô contando mais agudo, mas eu tô seguindo só uma oitava acima, né? Que era o que Nathaniel queria que a Dara fizesse, né? Aí ela não conseguia ainda, difícil, ela não tinha maturidade para isso, ela era muito nova. Depois, aí sim, a criança, depois de um desenvolvimento vocal, de um trabalho de percepção e tal, ela consegue, transpõe. Ela canta uma oitava acima. Mas até no coral, por exemplo, a gente já teve professores homens. Mas, em geral, o que é com crianças que estão iniciando, que os professores fazem? Eles cantam no falsete. Que eles cantam exatamente na oitava que é para a criança cantar. Existe até um grande regente, assim, que a gente também se pauta muito no trabalho dele, que é o Henri Leque. Ele faz o ensaio dele inteiro no falsete. A gente tinha um monitor também no projeto que ele cantava muito bem no falsete. Ele fazia o ensaio dele inteiro no falsete. Era uma graça. O Thiago Barcelos, colega meu, depois eu até falar para ele assistir, que eu falei do seu nome. A gente marca ele. Então ele fazia todo no falsete, porque a criança que não tem muita experiência, ela quer cantar exatamente a nota que você está fazendo. Ela não tem essa percepção e esse jogo, né? Essa questão, essa maturidade vocal de jogar uma oitava acima. É que é meio natural mesmo, a criança imita, né, a gente, né? Em tudo, assim. Então, se você souber os caminhos, né? Porque a gente fala muito disso, né, Júnior? Tem coisas que você pode trabalhar de várias formas, só que tem um jeito que é mais fácil. Que a criança porque se você pode facilitar, porque você vai complicar, né? Então tem um jeito assim de você, que é um caminho mais propício, mais que a criança vai assimilar melhor. E uma coisa que sempre acontece, e eu percebo assim, às vezes os pais ou professores até cobram coisas, usa termos que as crianças não entendem. Né? Ou elas nunca tiveram experiência daquilo e como para nós já está muito automatizado, nós achamos que isso é inato, né? Que a criança nasce já sabendo isso. E às vezes são coisas simples, né? A gente fala muito de enunciado, às vezes enunciado de atividades mal elaboradas atrapalha no desenvolvimento da criança e você só frustra a criança. É como se fosse uma mini tortura ali, sabe? Você fica torturando ela, exigindo ela entender determinadas coisas que ela não entende. Nessas atividades de musicalização acontece isso? Você já viu alguma coisa assim? E tem esses caminhos mais fáceis? Por exemplo, a questão dos conceitos, né? E a nomenclatura desses conceitos. A gente, por exemplo, falar que o som é grave para a criança. Som grave, até para muitos adultos, que é um som grave, né? Um som agudo. Então, o que a gente faz? A gente faz isso na prática. Então, agora a gente vai fazer tudo muito grave, agora é grave. Depois a gente vai fazer agudinho, tudo muito agudo. Então, a gente tem que trazer para a realidade das crianças. Agora a gente vai fazer tudo forte. Agora vai ser tudo muito fraquinho, né? Então, eu não vou falar a palavra forte e fraco sem mostrar o que é. Porque é uma palavra que a gente não usa. Quando a gente quer que alguém fale mais fraco, na verdade a gente fala mais baixo, né? Então, são conceitos que na língua portuguesa e nos conceitos musicais, eles não estão se casando aí, né? Então, esses conceitos, tudo a gente vai fazendo na prática, né? Agora a gente vai crescer, vai diminuir. O que é andamento? Vamos fazer a música num andamento moderado. Você não pode falar isso para uma criança. Né? Então, nós vamos... Aí você primeiro vai mostrar o que é andamento. Você vai andar. Olha, a gente não tá andando, então isso aqui é um andamento moderado. Isso aqui é quando a gente não tá nem apressado, nem cansado, é uma coisa média, tá? Então você vai vivenciando e aí você vai dando nome, mas vivenciando e usando a nomenclatura correta, porque é isso que a gente também precisa ensinar, né? Não adianta também, porque criança, aí eu falo aquilo que ela entende para poder a gente se dar bem aqui, aí tá né? com 40 anos e falando igual criança. E continua, exatamente. Então você vai usando as palavras corretas, exemplificando, vivenciando, até que ela vai, né, tendo esses padrões. Vai absorvendo os conceitos, né? E é interessante que isso que você está falando, esses conceitos de forte, grave, de andamento, altura, volume, tem adulto que não sabe isso.
não sabe a diferença, né? E também uma coisa que eu percebo muito, principalmente as músicas populares, assim, que o pessoal ouve mais, elas não têm essa variância de volume. Na música é só alto e baixo. Que a gente chama a variação de dinâmica, né? Então vai fazer um crescendo, você parte de uma coisa e vai aos poucos dando volume, intensidade, na verdade. Na música o parâmetro que a gente fala é intensidade, tá? Vai dando intensidade ou tirando essa intensidade. No máximo tem uma variação bem pouca, né? Porque em geral é do começo ao fim, na mesma dinâmica, mesma intensidade, né? Isso é uma pobreza, infelizmente. Música de rock, por exemplo, né? Rock popular, assim, assim, ou tá baixo ou tá estoura, é alto, né? E quando você ouve, se você ensinar a criança a ouvir isso, né? Ela crescer num ambiente que ouve essas músicas que tem essa variação de intensidade, né? Que você disse, né? Eu chamei de volume, mas é intensidade. É porque quando a gente mexe no rádio ou no aparelho, é o volume que está escrito, né? Mas é o parâmetro intensidade. Sim. Mas quando você ouve as músicas boas, assim, você percebe isso, né? Que a intensidade vai aumentando, depois diminui. E tem muitas variações disso também. Não é também só... Tem... Não só de intensidade, mas de andamento, né? Que a gente chama agógica, né? Então, às vezes, nas finalizações de uma frase, aquilo pode diminuir o andamento, a velocidade que estava indo, né? Ou dependendo da música, às vezes dá uma acelerada, né? Porque todos essas nuances, elas trazem um enriquecimento no total da performance da obra, né? Então, você utilizar bem todos esses parâmetros, intensidade, duração, andamento, né? Mas, assim, infelizmente, nas músicas que a gente costuma ouvir, não tem mesmo essas variações, né? Por isso é importante, né? Ouvir músicas boas, né? Isso influencia até na personalidade das crianças, na personalidade, na forma de falar, né? Porque dependendo do ambiente, você adapta, né, o jeito de fala, né? Por exemplo, quando você está num ambiente que tem muito nenenzinho, você não vai falar né, muito alto, né? Falar muito forte, né? Você vai sintonizar ali sua voz de acordo com o ambiente. Você está num hospital, né? Dependendo do ambiente que você está, você fala de um jeito. Numa festa, tá todo mundo bagunçando, você já se exalta mais. Tá até competindo, você tem que falar mais alto, senão ninguém ouve. Sim. Então, assim, isso a criança vai percebendo, né? E ela consegue daí adaptando. Então, eu sempre falo isso também. Às vezes os pais falam assim, não fala alto, falando alto, sabe? Então você vai moldando, modelando, né? Você vai modelando o comportamento da criança, a maneira de falar, a maneira de se expressar. Sim. Pelo jeito que você se expressa. Então, olha o benefício que tem se os pais fizerem uma formação, né, musical para poderem passar isso para os filhos, né? Eu acho que é o melhor caminho, porque como você faz uma musicalização com as crianças, você não tem isso, né, incorporado, né? Então, você até modela de forma errada, né? Que é o que você falou que você percebeu em muitos ambientes. Os professores influenciam a forma das crianças cantarem, que as crianças cantam gritado, né? Que você, não sei se você comentou com nós, acho que em off, né? Você comentou, muitas vezes fala a gente um vai pouco numa disso. festa, numa escola, ou você vê as professoras ali ensaiando algo, e a criança ela tem um padrão vocal, um volume de voz ali, que é próprio da criança, né? E às vezes os professores estão preocupados se os pais vão escutar, e já começa... não tô escutando nada, mais alto, mas a criança não tem como dar volume, porque o aparelho dela não tá preparado para isso. O que ela vai fazer? Ela não vai mais cantar, ela vai sair do canto para o grito, para o berro, para a declamação. Aí quando elas começam a fazer muito forte, aí as professoras, já vi tanto isso, gente, isso, aí é desse jeito que tem que ser no dia. E eu, meu Deus, não, no dia não pode ser assim não, no dia todo mundo tem que fazer silêncio e tem que ser mais suave, né? O Júnior lembra lá no coral, né, quando eu trabalhava na escola, que ele acompanhava. Então, quando as crianças começam a soltar muito volume, às vezes até por causa da questão emocional, porque a criança também, ela extravasa, né? Ela emociona, né? Emoção, ali ela tá na hora da emoção, ela já começa a soltar muita voz, mas é meio que gritar, né? A gente já faz o contrário. Né? A gente quer que diminua, porque quando diminuir, ela vai conseguir ter uma emissão sonora bonita, limpa, afinada, suave.
agradável, né? Mas as pessoas não estão acostumadas com isso, né? E por não compreender também a questão do aparelho da criança. Não tem nem estrutura, né? Não tem estrutura. Quantas vezes a gente estava assim com um coro e alguém sonorizando, alguém que vem lá, né, de uma equipe, né, de som. É porque essas suas crianças não cantam. Eu falo assim, olha, é porque você não entende. Essas crianças, elas estão cantando. O que você quer é que elas berrem. E aqui é um trabalho vocal. Jamais essas crianças vão berrar se for comigo, né? Se eu tiver ali sobre a supervisão. Não, você, que é o profissional, que vai ter que dar conta de fazer o som chegar lá. Sim ou não? É verdade. Me poupa, né, gente? É igual esses carros que passam na rua com aquelas caixinhas pequenas, som tudo... Estoura, né? Estourado, mas porque é pra chegar dentro da casa da gente ou no prédio, no quinto, décimo andar. É uma caixinha assim, não foi... Não foi pra isso que ela foi criada, né? Então... Mas isso é uma questão muito cultural também, né? Porque eu até comentei, quando nós estamos falando aqui, usando o microfone, aí o pessoal fala, o som tá baixo, o som tá baixo. Aí você aumenta a sensibilidade do microfone, estoura o som, aí fala, agora tá bom. Mas então tá tão acostumado a ouvir um som estourado, que não tem os médios, os graves, sabe? Só tem um agudo lá estourando, né? Né? Porque estoura, se aumentar a sensibilidade, ele não suporta, né? Aí, nossa, agora o som tá bom. Não tá bom, agora tá ruim, né? Então as pessoas têm culturalmente A pessoa vivencia só uma escuta passiva. O som entra, tá? Agora a escuta ativa, você tem que perceber, você tem que dar atenção para perceber. Então, hoje em dia só existe a escuta passiva. Você está nos ambientes e aquele negócio entrando lá, mesmo que você não queira. Né? O ouvido não tem pálpebra, você não pode fechar, né? Coisas para ver você pode fechar. Eu me nego a ver isso, essa cena. Eu não tenho como me negar a escutar esse som, né? Então é complicado. Mas é isso mesmo. Inclusive, muitas crianças já têm trauma acústico. Então, se você for verificar, muitos adultos têm, muitas crianças também. Porque elas ficam em ambientes com sons muito usados, vão em ambientes com aquela coisa estourada, ou usar fones, né, muito tempo. Então, o nosso aparelho auditivo, ele é muito sensível. Ele funciona com a vibração do som. E não somente, porque então alguém acha que para escutar tem que estar com volume altíssimo. O tímpano é uma membraninha bem fininha que vibra, né? Quando recebe a onda sonora, né? E você sofrendo traumas, você vai perdendo frequências, né? Sim. Você eu não lembro ouve que uma mais, vez né? eu fui num show e lá no meio, eu não era muito acostumada, eu nunca tinha ido, já era adolescente, mas eu não ia em show, eu ia mais em coisas acústicas, né? Eu cresci num conservatório e tal, então não era... Quando eu ia em algum lugar que era sonorizado, mas não era tanto. Eu fui nesse show e eu fiquei perto da caixa de som. Lá no momento do show, meu ouvido, eu comecei a ouvir Sabe quando tem um fio com mau contato que fica... Comecei a ouvir aquilo, eu fiquei 2 dias com aquilo. Nossa. Depois ele foi diminuindo e eu fui fazer um exame e o otorrino falou, você sofreu um trauma acústico. Né? Então, é uma coisa séria. A gente pensa que não, mas é sério, né? Então, Gisele, para pais que educam em casa, assim, quais atividades você daria, assim, porque assim, uma coisa prática que dá para todo mundo fazer, que é fácil de fazer, o que você indicaria, assim, que é o mais importante? Coisas bem simples, né? Por exemplo, ler um livro, contar uma história. Ele é um trabalho muito legal, porque você vai trabalhar a entonação, né? Às vezes, no meio da história, você pode colocar uma música. Se naquela história, exemplo, você tem um livrinho aqui que é para bebês, né? Esse aqui é um livro que você segue, como se fosse uma partitura. Se você vira um elefante, bata o pé com força. Mas você pode criar isso também em outros livros. Você pode criar percussão corporal. Ou você está aqui andando, você viu o elefante. Eu conheço uma canção sobre elefante. Já canta no momento da história. Então você vai fazer aquela história virar uma coisa assim multi, né? A entonação vocal, percussão corporal, sonorizar os eventos que aparecem na história, colocar uma canção. O elefante vai andando. Então você conhece? Ou então, um elefante chateia muita gente. Alguém conhece? Acho que todo mundo conhece essa, né? É uma canção meio chatinha, mas bem, tá dentro, né? Então, sonorizar, porque você vai trabalhar a questão da entonação, ou então você pode também já trabalhar. Tem um animalzinho pequeno, você pode fazer uma voz mais agudinha para aquele animal. Já está trabalhando esse conceito, né? Um instrumento pequeno é mais agudo,
né? Tem um animal maior, você já faz uma voz mais grave, então você já pode correlacionar os conceitos musicais até na fala, né? Na entonação. Um livro, sonorizar e cair uma chuva, aí você faz o som da chuva com a criança. Deu um trovão, né? E já, como que faz o trovão? Então a criança vai participar com você ali, né? Aí tinha alguém cantando, como será que era então a canção? Aí apareceu alguém, a criança gosta daquele personagem. Vamos cantar uma música para esse personagem? Vamos fazer uma música, né? É interessante, a gente não solicita isso, né? Que as crianças criem. Nós indicamos os pais dramatizarem os fonemas para as crianças aprenderem a pronúncia dessa forma. Qual é o som do X? É a chuva. Isso! Né? O T, bater na caixa. E aí a hora que eles não lembram, eu só faço o movimento. Pronto. O R, o serrote. O R tem vários sons, mas um deles é o né? O serrote. E eles adoram. Isso é você brincar de forma dirigida, né? Com uma finalidade clara. Então nós fazemos isso, né? Indicamos para os pais fazer isso. Né? Isso mesmo, é esse caminho. Podemos também trabalhar com coisas simples que temos em casa. Esse aqui eu fiz um pouquinho antes de vir. Vasilhinhas, gelatina, iogurte, o que for. Esse aqui eu coloquei poucos caroços, assim, grãos de milho. Esse aqui eu coloquei arroz. E nesse aqui eu coloquei alguns grãos de feijão. Quando é maior, é mais legal, vai dar essa variação, porque você coloca pouquinho até muito. Então você vai trabalhar o que? Percepção. Você pode, entendeu a diferença? Se você colocar assim, um maiorzinho, uma garrafinha de água mineral, por exemplo, deixa secar bem, faz lá vários chocalhos com quantidades diferentes do mesmo grão. Depois você vai tocar, brincar e tal, depois você vai fazer assim, vamos ordenar pela quantidade, primeira vez. Ordenou por V, né? Aí você toca todos. Depois você pode cobrir com papel, com plástico, o que for, e a criança vai ordenar, vai fazer uma seriação só pela escuta. Então isso vai dar uma variação de mais grave e mais agudo. Vamos fazer essa seriação, vamos ordenar do mais grave para mais agudo. Coisas que temos em casa. Ou até bater numa mesa, bater no sofá, bater na parede. Mais agudo, né? Fazer ritmo na parede, fazer ritmo no sofá, fazer ritmo na mesa. Qualquer coisa que produz som. Isso aqui, eu comprei para poder... São timbres que você trabalha, né? Então você pode fazer uma sequência de sons e aí você vai trabalhar a memória e a criança depois falar qual foi, sem que ela visse. Pode ser vendo no primeiro momento, depois no segundo momento. Isso é um exercício de consciência fonológica. Na alfabetização a gente indica também. Só que a gente coloca sons assim, né, em MP3, né? Sim. Tal, e eles ordenam de acordo com o que eles ouviram. Muito legal. É o mesmo princípio, assim, né? Sim. Você pode contar ou achar uma gravação. Ou fazer em casa 2 pessoas, você conta uma história ou conta outra ao mesmo tempo. Aí a criança tem que escutar as 2 histórias. Isso para uma criança maiorzinha, não vai ser para 3 anos, né? Ela vai escutar as 2 histórias. E depois ela vai ter que dizer, a sua história era sobre o quê? A minha história era sobre o quê? É difícil, legal, né? Porque você tem difícil. que... Né? É estéreo, né? Você vai escutar 2 histórias e ela dizer alguma coisa sobre a sua história e dizer alguma coisa sobre a minha história. Né? E ela não pode parar para ficar prestando atenção só na sua, só na minha, ela tem que ouvir as 2. Então as 2 pessoas têm que estar contando, chamando atenção. Isso é um exercício bem legal. Timbres, vamos ouvir também uma coisa que é bem legal, paisagem sonora. Os ambientes que você chega. Você chega numa praia, quais são os sons que tem aqui? O som da onda, uma gaivota. Passou o rapaz do picolé, tocou um sino, as crianças estão tocando ali. Não sei, dependendo da praia, hoje em dia tem gente que leva som pra praia, né? Mas tudo bem, tem aquele som tocando ali, aquela música. Eu tô no centro da cidade, o que tem ali? Buzina, freada, pessoas, ambulantes, tal. E na sua casa, quais os sons? Você pode parar. Vamos ouvir o som dos ambientes? Quando tá na cozinha, alguém tá cozinhando, quais são os sons que tem aqui? Inclusive tem vídeos no YouTube, um grupo chamado Stomp, tá? Que esse grupo eles fazem música, né, com objetos e situações inusitadas, assim. Então eles fizeram uma música na cozinha, só com ritmo de cortar, você conhece? Cortar, raspar, ralar, lavar, abrir a torneira e tal. Depois aquela água desce assim pela tubulação, aquele som da água descendo, depois já para em outro espaço. Aí eles fazem espetáculo
com vassoura, então o som da vassoura batendo, varrendo, raspando no chão, depois o som da vassoura batendo, um cabo batendo no outro. Então, mas isso aí já é uma inspiração de paisagem sonora, né? Os sons que tem em cada ambiente. Isso é super interessante trabalhar, isso dá uma cuidade, assim, né? Para a criança tá percebendo. Cantar, movimentar, dançar, deixar a criança criar seus movimentos, expressar seus movimentos livremente, não só através de uma coreografia, porque muitas vezes a gente vê e vai imitar aquilo, né? Mas ela expressar. As crianças novinhas, elas fazem isso já naturalmente, né? É muito legal. Então, os movimentos delas estão demonstrando ali a percepção daquelas músicas, né? Os objetos, como eu falei, ali pegar uma vasilha de sorvete, outras vasilhas, montar uma bateria. Não precisa comprar uma bateria, né? Você pega as suas vasilhas, tem vasilha que a tampa já nem tem mais, você usa aquela, né, para isso. Ou escolhe uma lá, um balde, uma coisa, um cabo de vassoura, dá para fazer música. As crianças menores, os que apertam e fazem som, você pode ver mais grave, mais agudo, escutar, né? Sinos diferentes. Eu me lembro uma vez que eu entrei numa loja era para pessoas que criam animais, né? Eu entrei lá para comprar sinos e lá estava eu, quais os sinos que você tem? E o homem lá me olhando com a cara, que essa é louca, gente. Eu tocava um, tocava o outro, tocava um, tocava o outro. E comprei uns sinos. E aí, olha só que legal. Ai, esse aqui acabou de cair, o badalinho aqui. Ele dá uma tríade. Conseguiu ouvir esse? Só na imaginação, né? Então fica escolhendo. Então, às vezes tem coisas em casa que você pode ver qual é mais agudo, qual é mais grave. E cantar, usar essas canções. Eu sempre falo, Jussiane, quando os pais gastam dinheiro com aqueles brinquedos caríssimos e tal, e as crianças acabam brincando com as vasilhas. Olha isso aqui. Isso aqui a gente brincou com as crianças no período que elas estavam em casa. Então a gente fez um chocalho, eu fiz com uma pequena e fiz com uma grande também. Então aqui era um chocalho. Aqui também é um reco-reco. Ó. Aqui também é um reco-reco. E aqui também é um tambor. Para soar melhor a gente abre, né? Então a gente abre. Aí a gente brincou que a gente fez o nosso instrumento 3 em 1, né? Então esse eu não decorei, mas o menor eu coloquei adesivos, fitas, e eu acabei levando para a escola e ficou na escola, por isso que eu não trouxe. Então são coisas simples. O que tem em casa, né? É como você falou, às vezes você vai comprar um chocalho, tem uns chocalhos que são muito lindos, né? De várias linhas. Mas em casa você faz tantos, com tantas variações de altura, de timbres, com tudo. Olha, tamanho diferente de garrafa já dá pra fazer um monte de coisa, né? Então vai tocar o reco-reco, o outro vai ser com tambor, a mesma vasilha aqui deu pra fazer 3 instrumentos, digamos, né? As colheres, até isso que eu uso pra estimular que legal. Lá. Então é pra estimular a criança. Tem criança que não abre a boca e não percebe, né? O Júnior não abre a boca. Ó, fala pra você, ó. Falha sim. Então, o Júnior ele fala com a boca meio fechada. Mas... então, aí a gente usa esse aqui, eles falam que é o Pac-Man. É importante, né? Abrir a boca, né? Pra projetar o som. Pra projetar. Então a gente trabalha também a questão, na hora de cantar, então a gente trabalha a questão das vogais, né? As formas, o A, né? O U. Então a gente precisa disso. Porque às vezes até a criança vai ler ou cantar ou falar e tá tudo ali pertinho. Ela não tem muita percepção do corpo dela, né? Então a gente fala, põe a mão aqui, vamos cantar um A. Vamos fazer um O. Então isso aqui ajuda, né? O I, o E, então a gente vai trabalhando na hora de cantar. É consciência corporal que vai criando mesmo, né? Que tanto nos movimentos quanto essa parte fonológica tem que ter. Senão a criança não sabe diferenciar mesmo uma coisa da outra, né? E é assim uma forma excelente, porque você está estimulando ela a trabalhar o corpo para se apropriar dessa consciência, né? Se tornar consciente mesmo os movimentos, né? Porque não é óbvio esses movimentos, né? Não. Pra gente que já treinou, já tá toda, né? Mas pra criança não, ela tem que se apropriar dessa consciência, né, corporal. Muito legal.
Tem mais algumas atividades ou tem várias, muita né? atividade, né? Tipos de chocalhos diferentes que a gente pode fazer. Por exemplo, esse aqui que são sementes, né? Mas se você pegar tampinhas de garrafa, furar e colocar juntas, eles fazem sons diferentes, né? Você pode usar, crianças maiores, cabo de vassoura. Porque você pode bater o pé no chão e bater o cabo de vassoura. Então você pode bater 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aí com uma colher você já pode bater o cabo de vassoura e a colher nela, né? Ou um cabo de vassoura que tá velho em casa, você pode cortar em 2 toquinhos. Isso aqui pode ser um tambor no chão, né? Um piso que você possa bater, ou um tapetinho que você coloca lá, ó. Então você bate aqui, é um timbre. Bate no chão, é outro. Aí você vai produzir você vai dar uma proposta rítmica para a criança e ela vai imitar. Então você pode começar. Agora é a sua vez. Tá, tá. Sua vez. Aí depois agora faz o seu que eu vou imitar. Então, eles vão fazer uma assim. Aí você vai falar, mas assim é demais, assim não, você tem que fazer um simples que eu consiga e que você consiga fazer 2 ou 3 vezes, se eu precisar que você repita. E você sempre tem que precisar, tá? Que a criança repita, você tem que ser meio bobinho, né? Porque daí ela vai realmente estabelecer se é aquele ritmo mesmo. Ah, não, uma vez, peraí, eu tô um pouco devagar. Outra vez, faz de novo, segunda vez, terceira vez. Então aí ela tem que fazer as 3 vezes iguais a proposta. Ou com a voz também. Vamos criar? Eu vou criar. Vou fazer um som, você vai fazer igual. Aí ela faz igual. Subir, né? Ela faz igual. Depois ela vai criar um som e você vai fazer, né? Então você pode criar assim, mesmo sem materiais. Vou fazer um ritmo com o corpo. Uau! Olha aqui, é mais grosso, é mais grave. Olha, aqui parece que é mais fino, agudo, né? Você já vai colocando os conceitos. Uma palma já faz diferença também, né? Ó. Tá vendo a diferença? Então, isso só uma palma já teve um monte de timbres e alturas Se diferentes. aumentando os dedos, já vai aumentando. A gente brinca da chuvinha, né? Que vai aumentando. Eles gostam muito também. legal. Então, é assim, o corpo é o principal instrumento. E aí você pode colocar música, sentir, andar no tempo da música, marchar no tempo da música, de acordo com a música, né? Uma você vai marchar, outra você vai andar. Pode pegar tecidos, eu não tenho aqui, mas assim, um tecido, para com aquele tecido você fazer um desenho no ar que tem a ver com aquela melodia que você está sentindo. É estimular a criança a se expressar, né? Excelente, Jussiane, muito obrigado por todo esse tempo aí. Eu que disponibilizar agradeço. o seu tempo. Se deixar eu falo, porque é o que eu amo fazer, né? Então a gente vai desbobinando mesmo, né? Aproveita onde o pessoal pode te encontrar, se você tem um canal, o seu trabalho, divulga aí o seu livro. O seu livro, ó, tá aqui. Que você lançou recentemente. Esse livro é assim, esse é um livro que fala de um projeto que eu participo, tá? Então esse livro foi lançado agora, quinta-feira, numa live. Fala do projeto Um Canto em Cada Canto, fazendo história e transformando vidas. Um projeto que tem 18 anos já e que uma equipe maravilhosa trabalha junto, uma equipe grande que desenvolveu esse trabalho. As coordenadoras são a Lucy Schmidt, que é professora aposentada agora da UEL, mas que sempre trabalhou com coral aqui em Londrina, e a Oleide Leles. E eu e a Oleide Leles, nós organizamos esse trabalho aqui, mas tem colegas nossas também que são autoras junto conosco, né? São 6 autoras, todas que trabalharam, que fazem parte do projeto. Então, esse livro ele traz a história, traz a beleza, traz também a metodologia que é aplicada no projeto, né? Traz capítulos específicos sobre o estudo da partitura para depois ensinar a criança. Trazem 2 capítulos sobre preparação vocal, técnica vocal. Então, assim, é um livro que a gente está muito feliz com o resultado. Foi um trabalho de iconografia, então teve muita pesquisa de fotos e jornais para a gente ilustrar essa nossa trajetória, né? Agora, eu não tenho nenhum canal, tá? É uma coisa que as pessoas me cobram e que eu acho que eu preciso fazer. A gente trabalha tanto, né, focado com projeto, com a educação musical, que acaba não pensando em divulgar, né? Mas tem meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato. Eu coloco na descrição. Isso. Esse livro dá para encontrar onde? Esse livro,
Ele foi feito pelo Promic, então ele não pode ser vendido, nós temos um número que pode ser doado. Então eu vou falar o site, o e-mail para esse tá. aqui, tá? Para esse livro é livro.umcantoemcadacanto, @gmail.com. E o meu é gilcenefraga@gmail.com. Tá? A gente coloca na descrição, fica bem fácil. Fica bem fácil. Teve um lançamento recente que foi em qual canal mesmo? Foi pelo CIMUSE, que é Congresso Internacional de Música Coral Infanto-Juvenil. E foi através desse congresso que nós fizemos a live quinta-feira. Está gravada também no YouTube. Vou colocar também. CIMUSE, né? Aí o livro. Eu vou colocar na descrição, quem quiser ver o lançamento do livro. E quer divulgar algum trabalho, alguma coisa, mais alguma coisa, fica à vontade. Pode ir. Não, é isso mesmo. O que está saindo do forno é isso aqui. Então, obrigado, Gilcene, mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Então, até a próxima. Grande abraço. Tchau. Tchau.